Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, meia-noite e meia. Nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, nesse mês de julho, alguns programas especiais, direto aqui dos Estados Unidos da América. Nós estamos entrevistando pessoas, como fazemos no Brasil, interessantes, temas polêmicos. E você vai poder matar a sua curiosidade sobre alguns detalhes da vida aqui na América, nos Estados Unidos, de como as coisas funcionam aqui nos Estados Unidos. E você já sabe, acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você pode sugerir, questionar, criticar, elogiar, acesso ao nosso Facebook, ao Twitter, ao YouTube, nosso canal direto, onde você já encontra os programas gravados disponíveis na internet. Então, acesse o nosso site e participe. E hoje é com imenso prazer que eu recebo, diretamente aqui dos nossos estúdios nos Estados Unidos da América, José Coddo, economista e consultor da ONU. José, muito obrigado por ter participado. Nós sabemos da sua agenda aqui apertada e você abriu um espacinho aqui para o nosso telespectador do Brasil. É um prazer enorme te receber aqui e poder entrevistá-lo. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Espero poder agradar a curiosidade aí dos teus telespectadores e espero que tenha algum proveito para eles. Com certeza. Ok. Coddo, posso te chamar de Coddo, né? Sim, sim. Coddo, nós já fizemos alguns programas aqui com brasileiros nos Estados Unidos, que estão trabalhando aqui, que estão vivendo aqui, que vieram para cá há algum tempo. Ok. E a curiosidade do povo brasileiro também nos diz respeito à economia. Como será que isso aqui funciona lá? Tem certas coisas que funcionam aqui no Brasil bem, certas coisas mal, lá tem coisa que também vai bem, vai mal. Mas, assim, de um modo geral, para o nosso telespectador, quais são as diferenças e as coincidências da economia americana e da economia brasileira? A primeira coincidência que a gente costuma brincar, a minha irmã fazia muito isso há muitos anos atrás, e o parâmetro era assim: o que custa X dólares aqui, lá no Brasil custa X reais, ou X moedas da época. Então, por exemplo, se você fala de, sei lá, um aluguel aqui custa $1.000, lá um aluguel mais ou menos parecido custa R$1.000. Né? Então, aí o peso fica na diferença do câmbio. Mas a economia é diferente, então vai um monte de detalhes depois que vão aparecendo, né? Coddo, em 2007, 2008, começou a bolha dos imóveis aqui, começou uma crise na economia que acabou repercutindo no mundo inteiro, né? Refletiu no Brasil, na Europa, porque a maior economia do mundo é americana, todo mundo já sabe. Sim. Ela é 3, 4 vezes maior que a segunda economia, que é a chinesa. Exato. Então, quando acontece alguma coisa com a maior economia do mundo... afeta todo mundo. Tem reflexo, né? Só para você ter uma ideia, assim, os Estados Unidos consomem, fazem, assim, menos de 10% da economia, da população mundial. Mas elas consomem 30% dos recursos, ou seja, de cada 3 abacaxis que se vendem no mundo, um vem para cá. Então, assim, é um comprador muito forte. Então, ele gira, quando ele deixa de comprar, todo mundo sente, né? E a economia brasileira, assim, todo mundo fala é boa, está funcionando, aquela coisa toda, às vezes mais ou menos, mas ela é 10% da economia americana. 15%, 18%, dependendo do ano e tal. Isso, se a gente fosse levar, para deixar claro, assim, uma forma simples, imagina assim, se todos os americanos deixassem de pagar gorjeta, o Brasil deixaria de existir. Que é 10%. Que é 15%, 20%, né? Mais ou menos. Né? Então, assim, é um impacto muito grande. Vamos supor, se eu seguro a minha despesa aqui, todo mundo sente. Quer dizer, um pequeno corte que o governo americano faça na sua despesa, o reflexo no resto do mundo é muito grande. Então, quer dizer, na verdade, todos no mundo tinham que orar e abençoar os Estados Unidos, porque hoje ele é o maior comprador. A China pensou em chegar lá, mas ela cometeu mais ou menos o mesmo erro que o Brasil, que foi viver em cima desenvolver em cima de empréstimo e não em cima de coisas reais. Então, eu entrevistei um economista brilhante no Brasil, no nosso programa, e ele me falou exatamente sobre isso. Ele falou, olha, aqui no Brasil nós estamos tendo um problema que o brasileiro vem crescendo em crédito e não em aumento salarial. Exatamente. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador o que é isso daí. Okay. Temos uma pessoa que ganha, vamos colocar, R$3.000 por mês. Ok. Independente do valor, vamos falar o seguinte, você imagina que você tem 2 filhos em casa. E um, por algum motivo, ou está estudando, ou foi praticar um esporte, alguma coisa assim, fala assim, ó pai, o negócio é o seguinte, eu vou investir aqui na minha carreira, mas não consigo trabalhar junto.
será que o senhor consegue me sustentar aí a gasolina, o carro e tal? Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um empréstimo para você, eu te empresto para você desenvolver a tua carreira. E você fica bancando o teu filho lá a gasolina o tempo todo. Dali uns 2, 3 anos, que ele vai começar a ganhar um salário, você chega com uma conta grande para ele, assim, olha, você está me devendo aí 5 mil reais, 10 mil reais, que seja de toda aquela gasolina. Ele começa ganhando 500 por mês. Isso é uma coisa. Agora, se vai o outro filho, está trabalhando e ele pega 10 reais e começa a juntar. Chega no final do mesmo período, ele tem aqueles 10 mil reais, 15 mil reais. Então, aquele filho que viveu do empréstimo, se ele for escolher um trabalho, às vezes ele é obrigado a escolher um trabalho mais baixo ou um nível de trabalho pior, porque ele tem que correr para pagar o empréstimo que ele tem com você. Ele já tem um compromisso assumido. Já tem um compromisso assumido. Então ele já sai com a corda no pescoço. Quando você faz, então, se você leva isso para a economia, um país que doa recursos para a população, na verdade ele está semeando gente que vai virar meio que escravo. O Egito fez isso no tempo de José. Você está falando de, né, de um canal cristão. Então, o que aconteceu no Egito foi isso. José vendeu o trigo para o pessoal e todo mundo virou escravo dele. Guardadas as devidas proporções, o que o governo está fazendo é isso, quer dizer, todo mundo vai ficar dependendo de empréstimo do governo. Todas as empresas ficaram devendo para o BNDES, todas as empresas, olha o caso do Ike Batista agora, né? Enfim, tem outras coisas por trás, mas quando você empresta, a Bíblia fala que o devedor é escravo daquele que está emprestando. Então, é assim, é uma situação delicada. E o governo fica refém dessa situação, porque ele não pode cobrar. E também não adianta apertar muito. Porque se apertar muito, as empresas quebram, vão mandar a pessoa embora, e você tem uma crise social, e ao mesmo tempo você não pode deixar muito solto, porque senão você não recebe e não consegue investir nas coisas sociais. Então, e é uma troca de valores, né? Você fazer, assim, lógico, a gente gostaria que a Copa fosse cada 4 anos fosse no Brasil, sempre, né? Desde que tivesse, né, hospital, escola, exatamente, saneamento básico. Exato, então você vê, as pessoas olham aquilo lá, agora você imagina, por exemplo, tudo bem, a gente às vezes tem uma classe melhor, você aperta qualquer coisa, você tem um plano de saúde, uma média. Agora você imagina uma pessoa que está trabalhando lá, pegando o ônibus 2, 3 horas no trânsito, mal consegue dormir, ainda tem que deixar o filho na mão dos outros, sabe-se lá cuidando como, ou às vezes com a casa vazia, e ele vem naquela luta danada e vê o governo construindo estádios. Bilhões e bilhões de reais. Ele não sabe nem de valor, porque a gente, nem eu não sei, eu nunca vi $1 bilhão de reais. Você já viu $1 bilhão de reais? Eu nunca vi. Ideia. Então a gente, né, são coisas que a gente não sabe. Agora, aí você vai tocar lá na porta do consultório médico, onde você quer tirar uma vacina, ou quer fazer um exame, ou às vezes quebrou um braço, precisa enfaixar, chegar lá, você tem que ficar numa fila grande, quando entra dentro você tem que ficar num corredor, casos de pessoas que tem os filhos no hospital e saindo sangue, me contaram isso, acho que foi, não vou falar para não criar polêmica, né, mas eu não lembro exatamente a cidade, mas era no nordeste do país, onde a mãe teve o neném, a placenta, tudo ali, e tinha outras pessoas deitadas no chão porque não tinha cama para ser atendido, esperando. O básico, né? O básico. Quer dizer, então é um pouquinho complicado você fazer. Eu acredito assim, do ponto de vista assim, se você fosse pensar na ponta do lápis, não era o momento para a gente fazer isso. Tipo, era o momento do Brasil estar investindo em infraestrutura. Usar todo esse esforço que teve aí para querer criar empregos com empréstimo, tudo, é criar infraestrutura. O que o Brasil precisa é reduzir os impostos, esse absurdo que é de 40%, 45%, para algo como na faixa aí de 10%, para poder alavancar. Ah, mas o governo vai ganhar, vai perder. Bobagem, quando o governo mais arrecadou impostos com o carro, foi quando ele abaixou os preços do carro 1000, quando eles lançaram o carro 1000, a arrecadação dobrou. Não só do carro, da linha branca também, recentemente. Exatamente. Abaixaram e a arrecadação aumentou. Exatamente, você abaixa os impostos, o que acontece? O preço fica mais barato e as pessoas compram mais, então as fábricas vão contratar pessoas, só que você precisa fazer uma programação. Se você faz isso de uma hora para outra, aí você tem o que os economistas chamam de inflação de demanda. Aí fica complicado. Você sai de um sistema de estagflação que a gente tem hoje, vai para uma... Estou falando alguns nomes técnicos, né, porque se alguém estiver acostumado com isso aí, mas você precisa ter uma infraestrutura onde você produza. Ou seja, você precisa chegar, o cara precisa ter a máquina antes de produzir. Se ele simplesmente vende, como é que ele vai produzir sem máquina? E o que o Brasil está fazendo começa a faltar e o preço aumenta. Falta, o preço aumenta, aí tem que importar. Então você pega assim, por exemplo, é triste, você vai lá, compra uma camisa fina, uma camiseta dessas, né?
sei lá, você vai para o Brasil, você passa, eu olho as vitrines, eu fico abismado, porque elas custam 20 vezes mais. Não, todo mundo. Por isso que o brasileiro, quando vem para cá, ele fica maluco. Volta com a mala cheia. Ele quer voltar, ele quer... Tem casos de pessoas que já estão mais acostumadas, que ela vem com a mala vazia e compra a roupa aqui, porque às vezes só em algumas coisas que ele compra, ele já economiza passagem de avião. Então, Quando você é consultor da ONU, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm na cabeça. É só coincidência essa história da retomada da economia americana, que já apresenta sinais de saída da crise, de crescimento, e a economia brasileira, que vinha num boom de 5, 6, 7 anos, agora ter colocado o pé no freio? Tem um economista, Delfim Neto, que os mais antigos vão lembrar, professor da USP, muito contestado, ex-ministro da Fazenda. Na época, mesmo como estudante, a gente era contrário a algumas ideias que ele tinha, mas ele falou um negócio. Logo que saiu a crise, começou a pipocar, a gente entra em contato, né? Ele disse o seguinte: olha, os Estados Unidos não aconteceu por acaso. Isso é uma nação que foi construída há 250 anos. Ele não vai quebrar desse jeito que está todo mundo pensando, né? E aqui, tinham até me entrevistado aqui, um pessoal falou assim, mas esse pessoal que está saindo do Brasil, daqui dos Estados Unidos, estava indo em massa, pessoas estavam indo em massa, as agências de turismo ficavam sobrelotadas de gente que queria passagem para voltar para o Brasil para trabalhar lá, porque a economia brasileira está boa. Ela não está, porque ela não tem fundamento. Ela está como aquele filho que no empréstimo. Entendeu? Quando acabar o dinheiro, quando você chegar para ele e falar assim, filhão, eu não tenho mais dinheiro para te emprestar, ele vai acabar sem renda e com uma dívida. Está entendendo? Então, assim, o Brasil está acontecendo isso. Acabou o dinheiro para emprestar e o pessoal está endividado. Agora, vai pagar com o quê? Então, aí é aquela história, né? Para onde caminha o negócio? Porque hoje o que a gente sente das autoridades brasileiras, e aí vai das políticas e das econômicas, financeiras também, está todo mundo meio em silêncio, está todo mundo sem saber explicar o que está acontecendo. A economia é mais ou menos como o futebol, né? Você tem 300 milhões de técnico, né? Mas só um que pode assumir a posição lá. Então, tem gente lá que foi eleita pelo povo. Eu assim, por falar nisso, assim, na época dos anos 70, quando você via as pessoas reclamando, mas o governo isso, o governo aquilo, você podia reclamar, porque o senador era biônico, o ministro era posto por causa de 2, 3 pessoas que escolhiam. Hoje não. Hoje, se o deputado que está lá te dando problema, o senador que está te dando problema, o ministro que está te dando problema, foi o povo que elegeu e foi feito acordo político para que esse cara estivesse lá, né? Então, assim, é ele que tem que conduzir. O que precisa só é o seguinte, a gente parar de ser imediatista, de atender quando aparece um incêndio e fazer uma programação de longo prazo. Quando eu fiz, na minha formatura, eu fui eleito o orador da turma. E eu não lembro os detalhes do que eu falei na época, mas na época os professores até vieram comentar comigo, que era um pouquinho sonhador, mas na época eu tinha dito assim, olha, o Brasil tem que voltar para aquilo que ele tem de melhor, que é a agricultura. Não que ele vai ter que começar a fabricar arroz e esquecer computador, não é isso. Mas você vê a Embrapa, se você tem Embrapa, estudos da Embrapa, os americanos vêm no Brasil para pegar os estudos da Embrapa. Os Estados Unidos é o maior produtor de grãos do mundo. E eles vêm no Brasil conversar sobre os estudos da Embrapa. Tem pessoas, eu tenho uma amiga que também, ela fez alguns trabalhos com a ONU e pegou uma pessoa do norte da Europa e quando ela veio para o Brasil, a mulher olhou aquilo e falou assim, eu tenho que rasgar todos os livros que eu li sobre cultivo, porque no Brasil a gente tinha cultivo de plantas que os caras ensinavam como impossível você fazer o plantio conjunto. Então, tem uma vocação agrícola, né? Tem uma vocação agrícola. Então, assim, não é para você ficar só plantando arroz, feijão, as coisas, esquecer o resto. Não. Desenvolve máquinas, vende a tecnologia de cultivo, vende a tecnologia que você tem de produção de grãos, melhoria de raça de bovinos, traz outros animais de outros lugares. Agora, em São Paulo, estão trazendo uns empresários, depois levaram para outros estados, né? Gado japonês, outros estão trazendo gado francês, estão fazendo experiência. É isso que a gente tem que fazer. Tem que fazer um investimento nessa área. E toma um pouco de tempo. Então, você precisa reduzir os impostos. Eu faria, assim, uma programação de redução de impostos. Programa, um prazo de 7 anos, de 10 anos, do mesmo jeito que o Collor tinha feito na época, falou assim, olha, tal dia eu vou abrir a indústria de informática, vou abrir o mercado. Então, os caras sabiam que eles tinham aquele prazo
Aí, senão ou eles se arrumavam ou eles fechavam o negócio e se davam mal. Então, quando você programa, o empresário pode programar, a pessoa pode programar, fazer um contrato, fazer um projeto de desenvolvimento, é uma coisa bem diferente, né? Inadimplência, Kodo. Aqui nos Estados Unidos a gente teve a bolha imobiliária, né? Lá em 2005, 2006, que acabou revertendo aí o mercado, uma crise, ninguém conseguia pagar o financiamento da casa, etc. Problemão. Eu entrevistei economistas, corretores de imóveis no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, e sempre eu coloco essa pergunta. Você acha que o nível de endividamento do brasileiro, porque hoje o brasileiro está tendo acesso a várias coisas que ele não tinha, né? Okay. Até 10 anos atrás ele não tinha um carro, ele não tinha o freezer, ele não tinha a TV de plasma, ele não tinha a casa de praia. Hoje ele está conseguindo isso daí. E um monte de dívida junto. Um monte de dívida. Então, a minha pergunta é exatamente essa. Você acha que o nível de endividamento do brasileiro já preocupa? Faz muito tempo que isso preocupa. Quando eles começaram, eu já me preocupava. E eu, eu estava nadando contra a corrente. E eu falava, gente, isso não vai durar, porque começou errado. E era dando financiamento. Você tinha que dar condição para a empresa investir. Então, e o pior no caso do brasileiro, independente como é que chama, da relação dívida-renda, o problema maior aí não é nem esse. O problema maior é que o americano, ele é treinado desde pequeno a lidar com dinheiro. Então, ele sabe o que é ganhar, ele não tem inflação. Então, ele sabe que se ele vai querer comprar um negócio de $1.000, ele junta $1 desde pequenininho até que ele chega depois de 1000 meses, 1000 dias, ou seja lá quanto for, e ele se esforça para conseguir alguma coisa para ganhar. Agora, no Brasil você compra, dali a pouco mudou o preço, aí o que você juntou não dá, cadê de poupança, tem bloqueio, muda o tipo de poupança. A pessoa não tem como planejar, e aí fica difícil, né? Então, assim, o problema maior do que a relação dívida, estoque da dívida que a pessoa tenha com a renda que ele tem, o pior, o meu medo, é a falta de capacidade de administração. Hoje existe uma cadeira dentro da área de psicologia, chama psicologia financeira. Eu tenho uma amiga que desenvolveu uma tese de mestrado, tive a honra de poder, Patrícia de Rezende Simão, e eu tive a honra de poder colaborar com o livro dela, falando algumas coisas da experiência que eu tinha na educação de filhos e ensinando pessoas a recuperar, porque a minha maior especialidade é recuperar empresas. Então, quando você fala de recuperação de empresa, você também tem que cuidar do funcionário. E às vezes a empresa tem que fazer um corte de turno, e as pessoas têm que se adaptar. Então, a gente faz um pacote completo. Então, você vai lá, você tem que treinar os funcionários, você explica mais ou menos como administrar a finança, já faz um trabalho junto com eles para eles recuperarem, aprender a salvar, economizar, segurar um pouquinho o gasto. Então, assim, é bem complexo, né? E existem consultores especializados hoje que atendem pessoas, né? Tem alguns programas de televisão que têm lançado campanhas a respeito, têm orientado, mas ainda é pouco, é muito pouco. O conselho que você daria, desde do pequeno, do médio empresário, do grande empresário brasileiro que pretende investir nos Estados Unidos, até aquele que está economizando para trazer a família para passar 15 dias, 20 dias em Miami ou na Disney, é o momento de se comprar dólar, é o momento de investir aqui, segura um pouco. Agora você vai fazer eu me entregar, porque você sabe que eu sempre fui bom de, assim, não sou o máximo, assim, eu sempre tive sucesso em muitas previsões que eu fazia. Mas tem uma que, rapaz, que eu não consigo acertar, é o dólar. E a única conclusão que eu chego é que faltam alguns dados e às vezes me soa que existe, assim, alguma coisa por trás. Na forma como há algumas mudanças cambiais, alguns piques de subida ou de queda, me preocupa saber o que tem por trás. Agora, falando agora como um consultor pessoal, eu diria o seguinte: se você não sabe como, tira o risco da tua mão. O que é tirar o risco da tua mão? Tem R$100 na mão, vai lá e compra os dólares que dá para comprar e guarda. Se ele subir ou descer, fazendo isso todo mês, você tirou o risco. O problema é assim, se você juntar 1000, de repente o dólar dispara, você já não consegue fazer a viagem. E se você vai fazendo isso aos pouquinhos, pelo menos você garante. Se o dólar cair, mas você está com o preço que você tinha por mês de real para comprar, você vai comprando cada vez mais barato. Então, cada vez a tua viagem vai ficando melhor. Agora, se você juntar o dinheiro em real para depois decidir se vai comprar ou vender, você pode entrar numa furada.
Processo inflacionário nos Estados Unidos e no Brasil. Qual a perspectiva que você vê para os dois países? Olha, os Estados Unidos vai conseguir segurar a inflação, como eu falei, porque aqui, diferentemente do Brasil, os Estados Unidos teve um presidente americano que diz o seguinte: olha, as nossas leis, o nosso sistema, ele só serve para um país completamente cristão, porque ele prevê uma série de cuidados, de atenção. E, por exemplo, por todo respeito ao funcionário público brasileiro, eu não estou falando isso, mas, por exemplo, quando você liga para uma repartição pública brasileira, e hoje tem até alguns bilhetinhos lá, você não pode maltratar, porque senão você pode ir preso. O artigo do Código Penal. Aqui, todas as vezes que pelo menos a menos que eu tenha sido feliz, ou não sei, às vezes que eu converso com um funcionário público aqui, ele me atende como se eu fosse um cliente numa loja. Pois não, olha, o meu número de funcionário é tal, olha, eu vou demorar uns 5 minutos, eu posso colocar o senhor aqui na linha, vai demorar uns 2 minutos, eu tenho que ver meu computador, aí eu retorno para o senhor. Pergunta para mim se eu posso esperar. Ou você liga no telefone e fala, olha, o teu tempo de espera é 15 minutos. E menos de 15 minutos o pessoal te atende. Então, já existe toda uma cultura diferente. É uma cultura voltada para eficiência, para baixar custo. Quando o governo precisa fazer, por exemplo, toda essa negociação que existe por causa de lançamento de débito, etc., porque toda a população se envolve. As cidades são diferentes. Por quê? Porque cada comunidade tem comunidade que quer que... Você vai no Texas, o pessoal anda com arma do lado. Porque a comunidade lá entende que eles estando armados... É mais seguro. E eles são. É um lugar onde tem menos crime. Exatamente. Então, assim, por quê? Porque lá todo mundo sabe que se eu for em algum lugar para sacar uma arma, para querer assaltar alguém, vai ter alguém armado lá, 2, 3, que eu não vou conseguir saber onde ele está, que pode me dar um tiro. Também você sabe do teu limite, né? Você passou a linha, aí tem lei. Sim. E a lei é aplicada. E a lei é aplicada. Então, por exemplo, as pessoas estão querendo mudar a lei, processo político e tal, vai ser perda de tempo, porque você vai desgastar com muita negociação, como foi na Constituição. O que você faz? Você faz um projeto e vai trabalhando dentro daquele projeto. Você não precisa mudar a lei, você precisa fazer a lei ser aplicada. Por exemplo, o caso do Obama, por que ficou caro o plano de saúde e está todo mundo reclamando? A lei do Obama, ela parece bonita falando aqui no discurso, falando na frente dos outros, mas só para você definir o que é um funcionário registrado com tempo integral, só para definir isso, para saber como é que ele vai ser remunerado na saúde, são 18 páginas. Qual é o reflexo disso? Os médicos estão saindo dos planos de saúde, porque os planos de saúde estão botando a conta nos médicos, porque eles não podem aumentar muito o preço, senão o cliente não compra, as empresas não compram. Teve empresa que teve aumento de 20%, assim, ó. Só quando falaram que ia sair a lei, eles já deram 20% de aumento. Com inflação de 1% ao ano, é uma loucura. É como se você falasse assim, teve 20 anos de inflação. É um absurdo. Só por causa de uma lei de um presidente. Então, assim, na verdade, os governantes, eles têm que entender o seguinte: não existe, a Margaret Thatcher falou isso uma vez, não existe dinheiro público. É o dinheiro do cidadão. É o teu dinheiro, você põe lá para fazer, é como se fosse um condomínio. Não existe. Não, e é normal, às vezes no Brasil, você fala com pessoas assim, de região do Norte, Nordeste, que tem às vezes menos acesso à informação, fala, não, mas quem tem que asfaltar essa rua aqui é o governo. Não, é você que está asfaltando, porque você está pagando imposto. Então, se você só nega o imposto, tua cidade vai ficar sem imposto, sem dinheiro para fazer o serviço. Quer dizer, não tem almoço de graça. Se você sabe que tem alguém que está fazendo alguma coisa errada, está pegando um avião da FAB errado, que, não, porque é comum. Não, isso aí vai refletir numa falta de dinheiro para a escola. Vai ficar numa falta de dinheiro. Vai tirar de algum lugar. Algum lugar vai sair. Agora você fala, esse inchaço da máquina pública, esse aumento de despesa, isso daí, pelo menos, tudo tende a um processo inflacionário. Você acha que o Brasil, porque já existem alguns economistas brasileiros falando em inflação para 2013 na faixa de 8%, 9%. Um absurdo. Quanto tempo, quanto esforço teve dos governos passados. Na verdade, assim, como o Brasil saiu de fato da ditadura depois da saída do Sarney, porque até lá ele ainda tinha sido um senador biônico, então o primeiro presidente eleito, na verdade, civil, de fato, democrata, foi o Collor. Então, com a queda do Collor, ou seja lá quem ficou no lugar, depois do Collor veio o Fernando Henrique, depois do Fernando Henrique, os outros dois que vieram depois. Então, assim, na verdade, você está com um quarto governo.
é muito cedo para você estar com tudo prontinho, né? Mas o que acontece? O inchaço na máquina, ele é o que a gente estava falando agora há pouco antes, né, de começar a história do navio. Você não pode mandar embora, se ele cria 39 ministérios, você não pode de uma hora para outra mandar tudo embora. Você vai fazer o quê? Você não pode dispensar. Então é isso que assim, é triste de ver. E é um baita de um país, tem uma baita de estrutura, um monte de gente trabalhadora. A ONU foi feito um trabalho lá com empreendedorismo no Brasil, que é uma coisa de louco. O pessoal está exportando a tecnologia do treinamento que foi aprimorado no Brasil para os outros países. Os brasileiros estão indo aplicar os treinamentos da ONU fora, colegas meus, por causa da qualidade do resultado. Então, assim, tem muita gente boa, muita... Nossa, o que você tem de médico saindo de lá, gente preocupada com segurança, engenheiros, sabe? Gente que podia estar, gente qualificada, com conhecimento, com experiência, que podia estar fazendo alguma coisa, as pessoas saem porque não tem oportunidade ou por insegurança. Então, assim, é triste ver. O que o governo tinha que fazer era o contrário, era chamar esses engenheiros, esses médicos brasileiros de volta. Então, olha aqui, nós vamos te dar condição, nós vamos te dar a estrutura para você começar o negócio. A ONU, logo depois do pós-guerra, tentou emprestar dinheiro para as empresas, para um projeto de desenvolvimento mundial, recuperação da Segunda Guerra Mundial. E emprestar dinheiro não resolveu. Eles tiveram que ir com treinamentos para desenvolver os empreendedores. Você só emprestar, a pessoa usa errado, ou dá um outro destino, é complicado. 2/3, se não forem 3/4 das empresas americanas, são empresas familiares. Empresas que começam... HP começou no fundo de quintal, o Walmart começou, HP, né, a Hewlett Packard que faz computadores, o Walmart que tem supermercado, provavelmente os clientes aqui estão indo lá no Brasil, estão comprando lá, eles começaram com uma lojinha pequena. Só que o que acontece? Aqui o governo sabe o seguinte, que se eu ajudar o empresário e der treinamento para as pessoas, ou seja, se eu ensinar as pessoas a trabalharem e ajudar o empresário, isso aqui vai me reverter em impostos, eu vou poder melhorar e aí as pessoas vão me reeleger porque eu estou conseguindo administrar bem o recurso. Foi mais ou menos essa saída da crise americana, passou por isso? Agora de 2008 para cá? Sim, eles fizeram uma série de mecanismos financeiros, teve cidades que reduziram os impostos, tem vários governadores e prefeitos que vêm à televisão dizendo o seguinte, olha, vem investir no meu estado, eu estou reduzindo o imposto aqui, estou te dando carência para você pagar os seus impostos, ou seja, você, assim, vamos supor, aqui em Orlando os impostos são 6,5%, então ele, por exemplo, de venda, ele vai lá e fala o seguinte, olha, você demora uns 2, 3 anos para pagar, você vem e bota a tua empresa aqui, eu reduzo os custos da Dá um oxigênio para o cara. Dá um oxigênio. Então passou por aí. Ele não dá o dinheiro. Exatamente. Ele não dá o peixe, ele dá a vara e ensina a pescar. Ele dá a vara e aí o cara vai pescar. Foda, nosso programa infelizmente está terminando, mas a gente conversaria aqui durante muitas horas. Eu queria agradecer de novo a sua presença, foi um prazer enorme poder contar com os seus conselhos, com o seu conhecimento. E gostaria de deixar as suas considerações finais, algo que eu não perguntei, a sua despedida para o nosso telespectador. Olha, eu sou otimista. Eu estou fazendo um trabalho de consultoria agora numa empresa e o pessoal de marketing projetou 20% de aumento e num prazo X, e eu falei, não, cara, quando chegar dezembro você vai estar com tudo quitado. Por quê? Não é adivinhação, é que você vê que existem algumas coisas para serem feitas. Então, assim, se você, dona de casa, você empregado, você empresário que está aí, se você fizer um projetinho dos teus ideais, os objetivos que você quer, olha, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um videogame, quero comprar uma van nova para minha empresa, quero comprar um forno novo para minha cozinha, olha, você tem o Sebrae, você tem a Embrapa, você tem uma série de organismos do Estado que te dão informação. Então procure, não faça as coisas sem antes pensar e sai de dívida. Sai de dívida porque o devedor, ele é escravo de quem empresta. Então, corra, fuja das dívidas, porque é um preço muito alto que a gente paga no final. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, 00:30, nosso programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.